Em Omniverse, graças ao Omnitrix definitivo, Bam adquiriu acesso a novas formas alienígenas, fazendo o mesmo ter que abandonar formas alienígenas antigas que ele tinha o costume de utilizar, como eu destaquei em um vídeo aqui no canal. Geralmente isso ocorre por conta dos alienígenas ter habilidades muito parecidas, fazendo bem ter que escolher abandonar uma das formas alienígenas. E pensando nesse tema de vídeo, eu me perguntei por que não o Ben 10.000 de Omniverse não poderia dar destaque a esses alienígenas que o Ben do presente parou de utilizar, já que ele possui dois Omnitrix e ele busca mostrar o potencial máximo das suas formas alienígenas. Então eu achei isso muito interessante. Então no vídeo de hoje eu vou destacar para vocês como seriam as fusões dos alienígenas com habilidades parecidas em Ben 10. Mas antes por vídeo, já sabe, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos aqui no canal. Então sem mais assunto, sem demora, bora pro vídeo. Bom, dando uma breve resumida do que eu destaquei naquele vídeo para vocês, pelo Bam em Omniverse adquirido acesso a uma grande variedade de novos alienígenas, surgiram aqueles alienígenas com habilidades muito parecida com alguns alienígenas que o Bam já tem costume de utilizar, como por exemplo o XLR8 e o Acelerado. Mas dependendo da fraqueza de uma dessas formas alienígenas, o Bam vai parando de utilizar e perdendo interesse em alguns alienígenas, como por exemplo o Acelerado, que não se mostra muito útil para o Bam devido que a fraqueza dele é não conseguir parar quando ele está muito acelerado. Então entre esses dois aliens velocistas, o XLR8 se mostra mais útil, digamos assim. Então pelo Ben do presente só conseguiu utilizar uma única forma alienígena, então ele tem que ficar muito limitado. Mas isso não se aplica ao Ben 10.000, já que ele consegue fazer fusões de alienígenas. Então esses alienígenas que possuem habilidades muito parecidas, ele pode unir e, digamos assim, mostrar a melhor versão desses alienígenas, transformando o XLR8 e o Acelerado numa fusão, fazendo assim a aceleração dele ser bem melhor e até neutralizando essa fraqueza do Acelerado, digamos assim. Só destacando esse exemplo para vocês. Então nesse vídeo aqui vou demonstrar algumas fanarts de alguns fãs para demonstrar como seriam essas fusões desses alienígenas que o Ben foi parando de utilizar com aquele alien que se mostra mais útil em um quesito. Algumas fanarts podem estar em péssima qualidade, então já peço para vocês aí que me perdoem, e se vocês gostarem de alguma fanart, deixe o comentário aí. Bom, a primeira fusão que eu vou destacar aqui para vocês é a fusão do Chama e do Fogo Fato. O Chama já é um alienígena que a gente está muito acostumado de ver, já que ele está presente em todas as séries de Ben 10 desde o início da história. E ele, na minha opinião, possui um dos designs mais irados de toda a história de Ben 10. O Fogo Fato é nos apresentado a partir da série de Força Alienígena. E o que destaca esses dois alienígenas é o poder deles de disparar fogo e manipular o fogo. Mas entre essas duas transformações, a que mais se destaca é o Chama, já que é uma característica nítida em todo o corpo do Chama e também da própria espécie do Chama. Mas o Fogo Fato se mostra mais útil, digamos assim, para o Bam, devido ao corpo de planta dele e também da variedade de habilidades que ele possui relacionado a esse lado planta que ele possui em volta do seu corpo. E essa seria a fusão do Chama e do Fogo Fato. Tem até a versão dessa fusão na forma suprema do Fogo Fato, que realmente ficou muito irado na minha opinião. Mas como vocês podem estar vendo, está no traço da série de Força Alienígena e Supremacia Alienígena. Então pensando nisso, eu busquei essa fanart aí, que mostraria como seria o Fogo Fato desabrochado e o Chama unido. Na minha opinião ficou muito irada aí essa fanart, e eu gostaria demais de ver o Ben 10.000 fazendo uso dessa fusão, porque seria muito insano. E como o Fogo Fato possui esse lado de planta, ele acaba tomando o lugar do Cipó Selvagem, que também é um alienígena feito totalmente e inteiramente de planta. E pensando nisso, eu achei essa fusão aí do Fogo Fato e do Cipó Selvagem. Já o Fogo Fato desabrochado, como vocês podem estar vendo aí. E realmente essas cores aí douradas, vermelha e tudo mais que o Cipó Selvagem adquiriu, deixou o visual do alienígena mais insano na minha opinião. A segunda fusão de alienígena que eu vou destacar para vocês é a fusão do Glutão e do Besouro. O que destaca esses dois alienígenas é o poder deles devorar qualquer objeto e transformar isso em energia e disparar através do seu corpo. Bom, o que diferencia esses dois alienígenas é que o Glutão se mostra mais útil, já que o Besouro tem que mastigar e isso leva um certo tempo, e ele tem que botar tudo aquilo que cabe na boca dele, digamos assim. Já o Glutão come qualquer coisa de qualquer tamanho e digere no mesmo instante, e por ele ser pequeno, ele acaba sendo mais ágil, digamos assim.
E assim seria a fusão do Glutão e do Besouro, como vocês podem estar vendo aí. Eu acho que a grande vantagem dessa fusão seria o seu ataque ser mais longo, digamos assim, pois irá disparar através do seu chifre e da sua boca. Seria uma fusão muito insana de se ver, ao contrário daquela fusão lá que o Ben 10.000 demonstrou, do Gigante e do Glutão. Não fez tanto sentido assim, ao meu ver, porque o Glutão já é pequeno e muito ágil, mas ainda assim foi para intimidar os inimigos naquele episódio, então é compreensível. Outra fusão que me chamou muita atenção e que eu fiquei muito curioso de ver seria a fusão do Gosma e do Ultra T, já que são dois alienígenas que possuem um corpo líquido, digamos assim, um corpo líquido, e que não podem ser atingidos ou receber dano, ao meu ver. Então assim seria a fusão desses dois alienígenas. Como vocês podem estar vendo aí, seria muito útil essa fusão, já que o Gosma, a principal fraqueza dele é o seu projetor de antigravidade, sendo uma fraqueza muito exposta, e como seu corpo estaria unido ao corpo do Ultra T, esse seu projetor de antigravidade também faria parte do corpo do Ultra T. Realmente essa fusão, ao meu ver, anularia totalmente a fraqueza do Gosma. Além de que quando o Ben 10.000 fizesse uso dos poderes do Ultra T para melhorar alguma coisa, ele poderia também desintegrar essa coisa, digamos assim, sair dessa coisa e deixar desintegrada, para que o inimigo não pudesse usar essa mesma arma depois. Então, ao meu ver, realmente seria muito útil. Outra fusão que chamou muito a minha atenção é a fusão do Acelerado e do XLR8, como eu destaquei no início do vídeo para vocês. A grande vantagem dessa fusão é que anularia totalmente a fraqueza do Acelerado, já que os pés deles seriam substituídos pelas rodinhas que o XLR8 possui. E como vocês podem estar vendo aí através dessas fanarts, assim seria a fusão desses dois alienígenas. E provavelmente o poder de aceleração dessa fusão seria algo muito insano e absurdo de se ver. Outra fusão que eu posso destacar para vocês é a fusão do Cipó Selvagem e do Múmia. Entre esses dois aliens, o que se mostra mais útil para o Ben é a transformação do Cipó Selvagem, pois ele consegue neutralizar inimigos, andar por baixo da terra, e por ele possuir um corpo de planta, ele consegue regenerar os seus membros, fazendo o Ben não usar muito a transformação do Múmia. Então se o Ben 10.000 unisse essas duas transformações, assim seria o resultado. Realmente me surpreendeu muito a esse visual de Omniverse, e seria interessante mais ver esse visual aí e dando mais destaque para a forma do Múmia, já que é um alienígena que apareceu muito pouco em Omniverse, e muita gente até disse que o Ben acabou esquecendo dessa transformação. Outra fusão que chamou muito a minha atenção é a fusão do Quest Hopper e do Bullfrog. A principal habilidade desses dois alienígenas é o super salto desses dois aliens. Mas o Quest Hopper, digamos assim, não se mostra tão útil assim para o Ben, pois com o tempo o Ben foi parando de se transformar muito nesse alienígena comparado ao início de Omniverse. E o Bullfrog possui uma habilidade muito parecida com a dele, além de possuir uma língua muito longa, conseguindo assim ter uma principal forma de ataque, diferente do Quest Hopper, que pode ser neutralizado através das suas pernas. E assim seria a fusão desses dois alienígenas, potencializando assim o poder de salto desses dois alienígenas, e o Quest Hopper adquirir uma forma de ataque, que seria a língua do Bullfrog. Realmente seria até que interessante ver isso aí, ao meu ver seria muito interessante. E bom, em Omniverse, um alienígena que só apareceu duas vezes foi o Blitzwolf, sendo o alienígena que o Ben menos utilizou em toda a história de Ben 10, pois ele só apareceu uma vez na série clássica lá com o Ben utilizando, e em Omniverse ele só apareceu com a aparição da Kai, só para fortalecer os laços de amor desses dois personagens. Realmente o Blitzwolf só serve para isso, e ele possui uma habilidade muito parecida com a do Eco, que são gritos sônicos e uivados sônicos. E entre essas duas habilidades, a que mais se destaca é a do Eco, já que ele consegue criar muitos clones de si, e assim potencializando mais ainda a área de ataque das suas ondas sonoras. E como a gente viu em Omniverse, o poder do Blitzwolf e do Eco realmente se mostra muito poderoso, como a gente viu naquele episódio lá do templo. E assim seria a fusão desses dois alienígenas. Realmente a gente poderia imaginar que o ataque dessa fusão poderia ser muito semelhante a como a gente viu em Omniverse, quando o Blitzwolf fez uso do megafone do Echo criado pelo Skurt. Então a gente pode imaginar que assim seria eles. E bom, agora eu vou destacar muitas fusões só por causa de um alienígena, que é o Feedback. O Feedback é um alienígena múltiplas habilidades, digamos assim. Ele consegue absorver energia,
redirecionar energia, consegue gerar energia e também consegue se locomover através da energia. E só por causa dessas habilidades, ele ocupa o lugar de vários alienígenas, como por exemplo o Chocante, o Anfíbio e o Cromático, já que esses 3 alienígenas possuem apenas uma habilidade das 3 que o Feedback possui, ocupando assim o lugar desses 3 alienígenas. E como vocês podem estar vendo aí, através dessas partes das fusões, utilizando o DNA do Feedback, realmente seria muito interessante, pois o Feedback roubou o lugar de 3 alienígenas e o Bam passou a utilizar mais o Feedback porque esse alienígena já possui a habilidade de 3 alienígenas. Então, realmente o Feedback acabou roubando todo o destaque em Omniverse graças a essa variedade de habilidades que ele por si só possui. Outra fusão que chamou muito a minha atenção é relacionado a um alienígena que eu destaquei no primeiro vídeo para vocês, que é o Estrela Polar e o Gravataque. Entre essas duas transformações alienígenas, a que se mostra mais útil para o Bam é a transformação do Gravataque, já que ele manipula a gravidade e pode movimentar qualquer coisa utilizando a gravidade, enquanto os poderes do Estrela Polar só se limita apenas ao metal. E assim seria a fusão desses 2 alienígenas. Eu não sei muito bem como poderia funcionar a habilidade deles 2 unidos. Realmente é difícil imaginar, já que o Gravataque manipula a gravidade. Então a gente não sabe muito bem como serviriam os poderes do Estrela Polar nessa fusão. Mas se o visual ficou insano, realmente ficou insano ao meu ver. E por fim, a última fusão de alienígena que eu posso destacar aqui para vocês é a fusão do Idem e do Eco-Eco, já que ambos possuem uma habilidade muito semelhante, que é a habilidade de criar clones de si mesmo, como vocês devem saber muito bem. Mas o Eco-Eco se mostra mais útil para o Bam devido aos poderes sonoros que ele possui. E assim seria a união desses 2 alienígenas, como vocês podem estar vendo aí, através dessa fanart. E seria muito interessante, porque o Eco-Eco cria os seus clones através de energia, enquanto o Idem cria seus clones através da multiplicação, digamos assim. E assim ele poderia possuir uma forma de ataque, já que o Idem se movimenta embaixo da Terra. Então imagina aí o poder dessa fusão. Ele conseguir se movimentar embaixo da Terra e ainda assim conseguir disparar ondas sonoras embaixo do inimigo, caso ele conseguisse se aproximar, mostrando assim muita utilidade essa fusão. E uma fusão de 2 alienígenas que eu gostaria de destacar para vocês, que não faz parte desses alienígenas que o Bam parou de se transformar, é a fusão do Atômico e do NRG. A união de um alienígena que manipula a energia nuclear e de outro alienígena que possui a energia radioativa. Então imagina aí o potencial máximo dessa fusão. Realmente, quando eu vi essa fusão, eu tinha que destacar aqui para vocês, porque eu gostei demais dessa fanart e eu gostaria muito de ver o Ben 10.000 utilizando essa fusão, já que o Atômico é o segundo mais poderoso do Omnitrix. E o seu DNA unido com o do Alien X já é muito insano, então imagina aí com a do Atômico. Realmente eu gostei pra caramba. E como vocês podem estar vendo aí, existem muitas outras fusões de alguns alienígenas, como vocês podem estar vendo aí. Enfim, várias outras fusões. Mas o foco desse vídeo foi mostrar algumas fusões de alguns alienígenas que possuem habilidades muito parecidas. E que o Bam, entre essas 2 formas, teve que escolher apenas uma que se mostrou mais útil do que outra alienígena que ele acabou adquirindo que possui a mesma habilidade. Então o Ben 10.000 poderia dar destaque a essas 2 formas alienígenas que possuem habilidades parecidas, pois o intuito do Ben 10.000 de Omniverse é mostrar o potencial máximo desses alienígenas. Então, ao meu ver, esses alienígenas que possuem poderes repetidos realmente poderia ser o foco principal do Ben 10.000. Mas pela série de Ben 10 Omniverse ter durado pouco e tudo mais, a gente não viu outras funções de alienígenas. A gente só viu o básico, como por exemplo 4 braços e o Enormossauro, já que une a força dos 2 alienígenas mais fortes que o Ben possui no Omnitrix. A gente também viu o Diabrete e o Tate e outras fusões que o Ben 10.000 mostrou na série. E bom, nesse vídeo aqui eu só destaquei algumas fanarts. Existem muitas outras fanarts com outros alienígenas que o Bam parou de utilizar com o tempo. Então se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitas. Pois eu sei que faltou destacar muitos outros alienígenas que o Bam foi parando de utilizar. Como por exemplo o Nanomech, o Artrópode, enfim, vários outros alienígenas que o Bam utilizou bem pouco em Omniverse. Mas só com essa base que eu destaquei para vocês, eu acredito que vocês já conseguem imaginar como seriam essas outras fusões. Então realmente eu gostaria muito de ver essas fusões vindas do Ben 10.000 e na própria série em si, para mostrar a criatividade que ele possui. Mas enfim galera, chegamos ao fim do vídeo com o canal, deixa um comentário aí. O que vocês acharam dessas fusões alienígenas e qual é a favorita de vocês? A minha foi a do Fogo Fato, Desabrochado e do Chama.
Realmente eu achei aquele visual muito insano e até parabenizo quem criou aquela fanart, porque realmente ficou incrível e seria incrível demais de ver o Ben 10.000 utilizando aquela fusão na própria série, porque realmente faz total sentido. E deve ter faltado alguns alienígenas que era para eu destacar aqui no vídeo para vocês, que eu falei no primeiro vídeo, mas não coloquei aqui, como por exemplo o Insectoid, que é um alienígena que ele pouco utilizou. Mas é como eu disse há pouco tempo aqui para vocês, realmente não tem muitas fanarts dos alienígenas com poderes parecidos. Parece que essas fusões alienígenas não é o foco dos fãs de Ben 10. Mas realmente eu gostaria de ver mais essas fusões de alienígenas com os mesmos poderes, como por exemplo o Insectoid e o Scarábula. Já fica a dica aí para quem for fazer essa fusão. Enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês, do que vocês acharam e também o que vocês achariam dessa criatividade do Ben 10.000 de Omniverse. Deixem um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim, galera, chegando ao final do vídeo com o canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.